Gonzalez, tá? Meu nome, não tive criatividade, não. Obrigado. Boa. Saquarema, você começa. Primeira pergunta aí sua. 3 minutos. 3 minutos? Beleza. Bom, vamos lá. Tem um ponto importante aqui, principalmente para os desavisados de plantão. O anarquismo, apesar da forma como a gente emprega o termo, ele não é a completa ausência de ordem. Ou seja, há um ordenamento, há um mutualismo. Essa sociedade, ela busca chegar a concordatas a partir do elevamento moral das partes. Então, como todos vão ter um certo consenso a respeito até onde vai a liberdade do próximo e afins, há uma harmonia sem a necessidade de uma autoridade imposta. Então, o que o anarquismo é contra é essa imposição da ordem. O meu ponto é que nós estamos aqui na cidade dos homens. Então, eu não consigo ver realisticamente como nós poderíamos garantir uma sociedade onde todos tivessem esse nível de instrução para não desrespeitar os direitos do próximo. E mais do que isso, suponhamos que, beleza, um cara está verdadeiramente assim, coagindo o outro, oprimindo o outro. Como que a gente vai penalizar esse sujeito? Porque isso abre margem para justiçamento. Pego aí, vamos lá, um caso como o meu, por exemplo. Vamos lá. Eu supostamente estou violando a liberdade de pensamento dos outros porque eu sou integralista, eu sou fascista. Bom, se fosse depender do pessoal que está na internet, eu já estava pendurado de cabeça para baixo e espancado. Como que você evita esse tipo de situação no movimento anarquista? E pego também, pelo exemplo histórico, como que isso não volta-se contra o próprio anarquista. Como tem experiências históricas onde cerram fileiras com os comunistas, vão lá, vencem um inimigo externo, um rival político, e depois vêm os comunistas com as baionetas e lançam nas costas dos anarquistas. Então, o primeiro ponto que eu coloco é, ao meu ver, quanto um católico, eu entendo que isso é uma tendência natural do homem. Nós estamos com a marca do pecado original, então temos uma tendência caída. Só que a gente não precisa partir dessa cosmovisão. Pode ser só que é da natureza do homem, esse tipo de pragmatismo. Por quê? Que razão? Como isso operaria para a gente não cair num caos absoluto? Mesmo entre aqueles que teoricamente estão fazendo alguma justiça, enveredando a justiça. Então, ao meu ver, parece extremamente utópica uma sociedade sem um nível de coerção mínima, porque apenas as instâncias sociais ainda são frágeis. E aí a gente pode também, a partir desse raciocínio, pensar se a ausência de uma autoridade impositiva que coordene a sociedade também não resultaria num declínio brutal na nossa qualidade de vida média. Ou seja, sem ordenação, a gente não consegue chegar ao nível de organização necessária para a gente manter a sociedade, não estou falando aqui do sistema capitalista, que eu também sou contrário, mas pelo menos na provenção de uma qualidade de vida mínima para a nossa população, sem que a gente tenha que voltar para a Idade da Pedra, onde lá já existia um monte de justiça. Enfim, paradoxos, né? Bom. Gonzalez, 5 minutos de resposta. Bom, paradoxo é interessante, você terminou com paradoxo, que o Pierre Proudhon, ele fala do paradoxo de muitos desses elementos, né? Como é que você lida com uma coerção dentro de uma estrutura de uma sociedade que você não quer a coerção, né? O marxismo se livra disso dizendo dane-se, né? Ele vai falar assim, a classe operária vai impor as suas regras e é isso, porque quem impõe agora é a burguesia, certo? Então, assim, dentro do termo do Marx, né? Acho que o Gaio Fato sabe disso, né? Dentro do termo do Marx, desculpa, eu não pude resistir. A gente tem uma forma que já se rompe com isso através da ditadura do proletariado, né? O que nós entendemos é que existe um enfrentamento contra a coerção, certo? Hoje mesmo a gente vê, eu particularmente, até tem uma frase que você deve ter visto no meu canal, já que você estava até citando, né, exatamente essa questão do caos, é que para mim a hierarquia é o caos. Hoje o que a gente tem? Uma série de fronteiras que elas se impuseram através da violência e ela não conseguiu estender mais para lá. Eu sei que você adora os bandeirantes, mas foi o que eles foram alargando. Né, tinha o Tratado de Tordesilhas, eles foram puxando a linha imaginária cada vez mais. E não foi na trocação de ideia. Às vezes até foi, mas grande parte disso você sabe que não foi, certo? Então, ao meu ver, a hierarquia é realmente o caos. A anarquia seria onde a gente realmente consegue chegar a um consenso. Se alguém realmente usou essa coerção de uma forma a superar, isso não é só uma questão moral, né, mas ela também está inclusa, né, dependendo do anarquista com quem a gente vai falar, essa questão vai estar mais moral ou vai estar mais material, né? Então eu sou mais por um campo materialista, a gente vê que o que gera isso também são as condições materiais. Então uma cooperativa, uma ação coletiva de trabalho vai tirando cada vez mais privilégios que estão ali inclusos. Isso chegou a acontecer, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola,
A gente tem um livro das mulheres livres, por exemplo, né? As mulheres, elas não tinham tanto acesso às decisões, porque já existe uma estrutura patriarcal que até antecede o capitalismo, diga-se passar, até antecede até a propriedade privada, dependendo do autor que você vai ler. A Gerda Lerner vai dizer que é antes da propriedade privada, e isso teve que ser rediscutido. As mulheres não podiam falar numa assembleia que todo mundo podia falar, na Guerra Civil Espanhola. Então, assim, isso dá margem se você buscar mais à esquerda. É como eu sempre falo, se você buscar mais assembleísmo, digamos assim, mais participação mais ampla, você vai conseguindo que mais gente vai participando. Se você tem coerções que vão se aumentando por privilégios econômicos, materiais, você está mais à direita. Quanto mais, ao meu ver, quanto mais à direita você está, mais privilégios você defende. Independente de qualquer direita. Por isso que eu falo, o anarquismo é o mais amplo da esquerda. Você tem que aumentar essas participações de todas as formas possíveis nas decisões políticas e econômicas ao longo do tempo, para que você consiga fazer isso. Ao longo da história do anarquismo, muita gente simplesmente resolveu criar uma cooperativa de trabalho, de educação e de produção, e o Estado veio e acabou com tudo. Então, assim, ele não teve força para reagir. Então, o anarquismo está reagindo a uma ação de coerção. Essa que é a grande questão, uma ação da classe trabalhadora. Se as coisas começarem a se estruturar assim, como você falou de questão de linchamento, é porque está faltando, digamos, um esquerdismo. Está faltando uma participação mais à esquerda, de mais participação popular. Alguém está se transformando em alguém à direita. Alguém está dizendo que é necessário, olha, acho que é preciso ter um chefe aqui, porque essa participação está muito democrática. E aí ele começa a ter privilégios, entende? E isso ao longo da história foi o que aconteceu. Ao meu ver, as formas como foram reagidas, e teve sim, a gente tem os zapatistas, por exemplo, eles chegaram a prender os caudilhos, e aí? E colocou ele para trabalhar. Mas ele não trabalhava antes, e agora? Entende? Então é um debate moral mesmo, concordo com você, minimamente. Mas ao meu ver é uma reação, não é eu não consigo encarar isso como alguém tem o dono da propriedade, controla tudo, expulsa todo mundo, deixa tudo sem miséria e fome. A gente sabe que isso pode se voltar contra. Tem exemplo, sei lá, no Nordeste do cangaço, vai. Né? Então eu entendo esse ponto seu, mas ao meu ver é uma conscientização do anarquismo enquanto trabalhadores controlando a produção em si. Né? Eu acho que isso vai nivelando. Quando os trabalhadores não estão controlando a produção, um partido, alguém controla, não está nivelando. É a minha opinião. Saquarema, 2 minutos. Bom, pode ir. 5. Ah, tá bom. Quer aproveitar? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Não, tranquilo, eu fiquei em dúvida. Tá bom, eu achei que era tá tranquilo aqui, até pra galera entender, às vezes assim, vocês também, às vezes estiver faltando assim, 10, 15 segundos para concluir um raciocínio, vocês viram, eu não vou interromper. Tá bom. Mas é para respeitar o tempo o máximo possível, mas tem flexibilidade aqui para concluir. Não, tudo bem, é que eu me confundi, não, mas tudo bem. Para mim não tem problema, eu acho que ficou clara a resposta. 2 minutos para a tréplica agora para você sobrepor o que ele falou. Então, o ponto principal que eu vejo nessa questão é justamente a volatilidade que a gente tem aí, uma zona muito cinzenta, onde a gente só não tem o controle sobre essa reação instintiva do homem. E o problema é que a associação, ela já surge a partir de um nível, pelo menos quando a gente está falando, por exemplo, no século XX, um nível de sociedade, de civilização que a gente nutriu, onde diversos valores eles são pregressos de outras camadas de imposição. A gente abomina a violência, a gente vai, por exemplo, ter uma noção de justiça, que nem no caso espanhol, mesmo que as pessoas que estivessem do lado anarquista fossem, por exemplo, ateias e afins, elas viviam numa sociedade por séculos católica. Então, uma série de valores morais, de maneira indireta, se impunham a elas também. Então, uma série de preceitos, a gente pode dizer que são adquiridos e desenvolvidos socialmente por conta de princípios colocados que são oriundos da religião. Então, assim, não estou dizendo que o anarquista ele era um católico, mas por viver numa sociedade como tal, alguns preceitos eram unânimes entre todo mundo, do mesmo jeito que aqui eu sou católico, você é ateu, e a gente vai ter uma série de concórdias. Então, assim, eu não acho que o anarquismo tem uma solução para esse tipo de justiçamento que tende a acontecer e ceifar mesmo o anarquista. Então, eu acho que é uma sociedade extremamente volátil. E justamente por essa falta de proteção social é que o Estado ele ainda se apresenta como uma solução. O Estado, quando ele, por exemplo, expulsa as pessoas da terra, estipula a propriedade absoluta, ou seja, a escritura vale mais do que qualquer valor moral, aí ele está sendo cooptado pela burguesia, o Estado burguês. Essa modalidade de Estado é abjeta. Do mesmo jeito que eu considero também o Estado socialista, comunista, ainda mais concentrador, ainda mais abjeto. Mas aí depende do ponto de vista também, varia. Mas enfim, a minha grande questão é que se o Estado ele é gerido em prol das famílias e a economia é uma economia solidária, a gente consegue contornar esse problema sem cair numa anarquia completa, entendeu?